Hoje, como vocês sabem, né, a gente está celebrando, por ocasião do dia 31, agora, sexta passada, os 508 anos da Reforma Protestante. E, de fato, é uma data que a gente nunca deixa passar, porque nós estamos hoje aqui, primeiro, pela graça e soberania de Deus, mas o Senhor usou o movimento da Reforma para moldar a sua igreja. E hoje a nossa igreja aqui é um fruto desse movimento. Então nós queremos não apenas agradecer a Deus pelo que ele realizou na história, mas nos lembrar intencionalmente o que é que esse movimento nos legou. Então tem algo muito importante, por isso a gente vai dedicar hoje, o culto de hoje, a fazer uma pausa, né, na nossa série e dedicar ao tema da reforma, tá? E a gente vai começar lendo a partir do versículo 16 do capítulo 6 do profeta Jeremias. Hoje eu não vou expor assim apenas um texto, eu vou passar por algumas passagens, mas eu quero usar esse texto aqui como texto base, tá bom? E eu vou explicar o porquê. Vamos ler a partir apenas o versículo 16 agora. Diz assim: Assim diz o Senhor: Ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Senhor Deus, fala com a tua igreja. Um dos legados da reforma foi a crença viva, a fé inabalável de que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Que o Senhor cumpra mais uma vez essa tua promessa, essa revelação acerca da tua palavra no meio da tua igreja hoje. E que ela seja lâmpada, Pai, para nós, seja luz para as nossas vidas, famílias e igreja. E nos faça não apenas olhar para o passado, naquilo que o Senhor fez, mas principalmente também olhar para o presente, para o nosso coração e entender aquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai, a mudar, a reavaliar e a colocar diante da cruz. Que o Senhor, por misericórdia e graça, possa nos fazer, Pai, sair desse momento aqui de culto, ao final dessa manhã, diferentes, mais parecidos com Cristo do que entramos. Esse é o nosso pedido, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje, como eu comecei falando, é um dia que não é apenas uma celebração histórica, né? A celebração da reforma é uma celebração espiritual. O dia 31 de outubro de 1517 marcou um movimento que mudou a educação. Se hoje temos escolas como temos, se temos um movimento, índices cada vez mais acentuados de alfabetização no mundo, isso é um legado da reforma. A cultura foi altamente modificada e impactada em vários sentidos pelo movimento reformista. O sistema financeiro foi totalmente também modificado pelos ideais da reforma protestante. A ideia sobre trabalho, o trabalho foi completamente reavaliado à luz das escrituras pelo movimento da reforma. E o mundo não foi mais o mesmo, definitivamente. Mas, acima de tudo, a igreja. A igreja foi o principal alvo, afinal, a reforma não era para o mundo em primeiro lugar. O mundo foi alcançado como consequência desse movimento. Mas o grande alvo da reforma, o objeto da reforma foi a igreja, o povo de Deus. E no final das contas, o movimento da reforma foi um chamado de Deus ao seu povo para voltar às veredas antigas, como nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 16 do profeta Jeremias. O contexto ao qual Jeremias escreve é completamente diferente. É um contexto onde ele escreve para o povo de Israel, que também tinha fundamentos, tinha uma revelação de Deus já toda desenhada, mas que havia abandonado os fundamentos da sua fé, que havia rejeitado o Deus como suficiente, a palavra como alimento, e agora estavam em apostasia, adorando outros deuses, se alimentando de outras fontes e realmente perdidos em seus caminhos. Então, nesse sentido, as orientações que o povo recebe, o povo de Israel recebe de Deus em Jeremias capítulo 6, é muito parecido com aquilo que o povo de Deus no século
15, 16 estava ouvindo da parte do Senhor para voltar às veredas antigas. Ele diz aqui: ponham-se à beira do caminho e olhem, e procurem, perguntem pelas veredas antigas. E é exatamente isso que foi a reforma, irmãos. A reforma foi um movimento para perguntar de novo: onde é que estão as veredas antigas? Onde está o caminho da verdadeira fé? Onde é que está apontando a palavra de Deus? Qual é o caminho que Deus espera da sua igreja? E por mais que nós, ao falarmos da reforma, nos voltemos naturalmente a personagens principais como o próprio Martinho Lutero, a verdade é que a gente precisa saber, e esse sermão de hoje vai ter um tempo investido aqui mais significativo a uma elucidação, um esclarecimento histórico. Então, peço um pouco mais de paciência da sua parte. A gente precisa voltar, irmãos, a entender o que é que estava se passando. Porque, na verdade, Lutero foi apenas o que Deus usou para eclodir, para assim, ser o estopim, para ser o ápice desse movimento. Mas o movimento da reforma ele já havia sido iniciado, não por homens, mas pelo próprio Deus, por muitos momentos da história. E, por exemplo, no século XII, um grupo chamado valdenses, eles já estavam entendendo que a palavra de Deus estava sendo negligenciada e eles já estavam retomando o movimento intencional de difundir a palavra de Deus. Por exemplo, eles se reuniam de dois em dois e iam propagando, espalhando as escrituras como fundamento para uma realidade que desde o século XII e muito antes já estava mostrando desvios. Homens como John Wycliffe e John Hus, que são os mais conhecidos pré-reformadores, já apontavam desvios da igreja vigente séculos antes do movimento da reforma eclodir no século XVI. Inclusive foram mortos por perseguição. Inclusive uma das profecias mais conhecidas da história da igreja foram proferidas por John Hus, onde 100 anos antes, aproximadamente, da reforma eclodir, ele diz, ao ir para a fogueira: vocês podem matar esse ganso. Hus era ganso, né, na língua dele. Mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne que ninguém poderá calar. E é exatamente 100 anos depois que eclode o movimento da reforma com Martinho Lutero. Então a verdade é que aprove a Deus que o movimento da reforma se multiplicasse no século XVI. E não parece ter sido por acaso, porque foi exatamente no século XVI que, por exemplo, surgiu a prensa de Gutenberg, onde segurou, né, a energia. Depois a gente vê se aquele ar tá piscando ali, ó. Então, irmãos, voltando aqui, a prensa, ela foi basicamente a internet do século XXI. Até o século XVI, todos os escritos eram manuscritos. Para você ter ideia, Lutero, quando foi preso e foi agora considerado herege, agora estava sendo perseguido até com risco de morte, ele é preso, ele é recluso num castelo e ele traduz todo o Novo Testamento do grego para o alemão em 3 meses. E ele faz isso tudo na mão ainda. Então, no próprio movimento da reforma, a prensa ainda não havia sido popularizada. Depois, com as traduções já à mão, a prensa começa a avançar e simplesmente de um dia para o outro, ao invés de precisar copiar tudo, uma cópia começa a surgir e você imagina o impacto desse movimento na propagação da palavra e da boa literatura. Então, de repente, literalmente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, a palavra de Deus deixou de ser propriedade exclusiva de mosteiros e de universidades e se tornou acessível ao povo. Cada vez mais, né? Gradativamente ela foi se tornando acessível. E a palavra reforma nos ajuda a entender o que aconteceu, porque reforma aponta para a forma, né? E a forma é o padrão, é o modelo, é o padrão original. Por outro lado, uma palavra que decorre daí é a ideia de deforma. Uma igreja que se deformava era uma igreja desviada, fora de um padrão.
Então, o ato da reforma é nada mais do que, nesse sentido aqui, o ato de trazer de novo a forma, voltar à forma, voltar ao padrão. E foi exatamente isso que Deus fez em 1517. E, antecipando, uma das aplicações que eu vou fazer ao final é também o que Deus espera fazer hoje, irmãos. A igreja continua, eu e você continuamos lutando para não sermos deformados pelo mundo, mas para nos mantermos na forma do padrão daquilo que Deus espera de nós. Mas antes de falarmos do nosso coração, a gente precisa entender o que é que Deus fez na igreja. Porque quando Jeremias fala, perguntem pelas veredas antigas, ele está querendo fazer a gente pensar quais são os padrões, quais são os fundamentos. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que a igreja nasceu ali em Atos capítulo 2, e claramente ela tinha um fundamento. O fundamento da igreja era a doutrina dos apóstolos. E a fé e a prática daquela igreja estava fundamentada no ensino que Jesus legou e que os apóstolos sistematizaram e agora trouxeram para o povo de Deus. E a partir daí a igreja cresceu, vibrante, cresceu sob perseguição, cresceu apesar de todos os desafios que surgiram diante dela, do Coliseu de Roma, dos imperadores, das lutas, das perseguições, das mortes humilhantes, a igreja crescia e continuava crescendo. E a gente vê que o fundamento estava lá, a forma estava em Atos capítulo 2. Leia comigo Atos 2:42. Essa passagem que alguns já sabem de cor, mas que nos mostra pilares da forma esperada de Deus para a igreja. Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, na vida comunitária, perseverava no partir do pão, na ceia do Senhor e perseverava na vida de oração. Uma igreja simples, uma igreja fácil, em certo sentido, de definir, mas uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, onde o fundamento era Cristo. A autoridade era a Escritura, era a palavra de Deus. O combustível que movia essa igreja era a graça de Deus. E o propósito dessa igreja era a glória do nome do Senhor, que a chamou, que a sustentou, que a fortaleceu e que a guardou. Essa era a forma da igreja. Só que essa igreja começou a se deformar. E historicamente a gente precisa entender um pouco disso. Porque se a gente não entende o problema, a gente não entende o valor da resposta que Deus deu. Como é que tudo isso começa, irmãos? Eu não pretendo exaurir historicamente aqui, porque é impossível, na verdade. E com certeza eu vou pular alguns pontos importantes, mas eu preciso passar por alguns que são centrais. Vamos observar algumas coisas. Em primeiro lugar, um grande marco que começou a moldar negativamente a história da igreja foi o momento em que, no século IV, o imperador Constantino, pelo Edito de Milão, ele legaliza a fé cristã em todo o Império Romano. Alguns confundem isso. Constantino não tornou oficial a fé cristã. Constantino tirou a fé cristã da margem da perseguição e agora concedeu liberdade religiosa a todos os cultos no Império Romano. Consequentemente, a partir daqui do Edito de Milão, não haveria mais perseguição. Você poderia ser um cristão sem o risco de parar no Coliseu. Foi isso que Constantino fez. Mas pouco depois, em 380 depois de Cristo, algumas décadas depois, um outro imperador, o imperador Teodósio I, aí sim, ele oficializa a fé cristã como religião oficial do Império Romano. Ele condena o paganismo e ele torna agora as outras religiões como passíveis de serem perseguidas. Então, depois de séculos de perseguição, depois de séculos de sofrimento, a igreja se vê livre, e mais do que livre, agora ela assume o status de dominância no contexto social e cultural. E o que parecia se tornar uma grande bênção, na verdade começou a se mostrar como um problema. Porque a igreja começou também a trocar a cruz pela coroa. Só que a coroa da igreja, irmãos, não está reservada para esse mundo. A coroa da igreja está reservada
para a eternidade ao lado de Cristo. É difícil a gente pensar nessa ótica, né? Mas a anatomia espiritual da igreja não foi desenhada para receber a coroa nesse mundo. E quando a igreja antecipa a coroa vindoura para esse mundo, ela começa a se perverter, ela começa a se deturpar, ela começa a se perder, ela se confunde, ela vive uma confusão. E o poder espiritual começa a se confundir com o poder político, o poder terreno, o poder humano, o poder do dinheiro. E o evangelho ele começa a ser diluído pelas influências desse mundo. E foi grosso modo o que aconteceu. E, consequentemente, isso afetou as doutrinas da igreja. Era impossível não acontecer. E é exatamente a partir daí que as doutrinas heréticas elas começam a ganhar algum tipo de espaço, só que sendo oficializadas no contexto eclesiástico. E a verdade bíblica ela começa a ser diluída pela tradição, pelo poder político, que agora exercia um forte poder sobre aqueles que lideravam a igreja. Então, só para vocês terem uma ideia, a veneração de santos e imagens não era uma prática da igreja primitiva. Nunca foi. Isso começou a ganhar força próximo ali do século IV, precisamente, alguns dizem, em 375 depois de Cristo. E, obviamente, foi uma influência direta do paganismo dentro da igreja. É inevitável entender que o paganismo agora, como veio com poder político também, ele começou a influenciar a doutrina da igreja. A autoridade papal, por exemplo, que foi consolidada durante o papado de Gregório VII, só veio a ser proclamada ali de maneira tão explícita já pelo avanço dos séculos. Durante muito tempo, ainda que começasse a haver determinadas estruturas no modelo mais episcopal, isso começou, não demorou para surgir isso, mas diferente o modelo episcopal do modelo papal, é totalmente diferente. O Papa, ele surge como uma resposta ali, se propunha que ele fosse literalmente a cabeça suprema da igreja. E no final das contas, o que se definia, e que até hoje é que ele se torna o porta-voz infalível da igreja enquanto ele fala como papa nas atividades papais. A doutrina do purgatório, até o século VII, ela não tinha vez, ela se consolidou no século VII, onde se passou a ensinar um suposto local intermediário, onde as almas seriam purificadas do fogo. Então, o purgatório, para algumas pessoas que também não entendem, porque às vezes a gente critica coisas que a gente não sabe, né? Então, você precisa entender o que você está criticando. O purgatório não é para quem é pagão, tá? O pagão, ele vai para o inferno mesmo, na doutrina católica. O purgatório é para aquele que, de algum modo, é da fé, mas que, pelos seus atos, não estava ainda em estado de ser recebido na glória. Então ele tem que passar por um tempo de purgação até que ele se torne pronto, em estado de graça, para entrar nos céus. Mas, obviamente, não tem nenhum fundamento bíblico também. E a gente vai falar sobre isso. O celibato obrigatório se tornou obrigatório no século XII, afastando a liderança espiritual do modelo apostólico. Houveram apóstolos celibatários, mas houveram apóstolos casados. Isso nunca foi imposição da igreja, mas isso se impôs de maneira contrária à palavra de Deus. E para piorar, irmãos, em 1229, no concílio de Toulouse, na verdade, né? A igreja oficialmente proibiu a leitura da Bíblia no vernáculo, ou seja, nas línguas locais. Oficialmente, em um concílio oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, foi proibida a leitura da Bíblia em línguas vernaculares para os leigos. Isso assim, a distância, né, vendo historicamente, é uma coisa que você pode manter uma distância assim, emocional. Mas quando você para pensar
se envolvendo nisso, isso deveria mexer conosco, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, que à época se defendia como igreja de Jesus, proíbe o povo de ler a palavra de Deus. Isso é algo que deveria mexer conosco. E dizer, Senhor, como a igreja chegou nesse estado? Oficialmente, o povo sendo mantido na ignorância e tornando-se totalmente dependente da leitura de outros. Em 1415, no Concílio de Constança, se dá a proibição do povo beber o cálice na ceia. A partir de então, começa-se a apenas autorizar que na ceia se beba apenas da hóstia. Ou melhor, se coma apenas da hóstia. Negando-se o corpo de Cristo, negando à igreja a comunhão plena. Quando o Senhor Jesus disse, bebam do meu cálice, comam do meu corpo. E o clímax dessa corrupção, irmãos, que eu apenas delineei algumas, eu não tenho tempo de falar todas, é quando lá no século XVI o Papa Leão X, que foi o Papa da ocasião da Reforma, sobretudo num contexto, alguns historiadores dizem, onde a igreja estava extremamente desafiada pela conclusão da construção da Basílica de São Pedro, que até hoje existe, o Papa autoriza, baixa uma campanha para a realização de indulgências. Só que para a gente entender indulgência, a gente precisa entender o que são as penitências, né? A primeira coisa, quando os fiéis cometiam pecados, isso até hoje é uma prática católica, a prática das penitências, né? Faz parte da doutrina católica, está no catecismo católico, assim como as indulgências continuam sendo parte do catecismo atual da Igreja Católica, obviamente com algumas revisitações. Mas quando os fiéis cometiam pecados graves, eles precisavam passar por penitências públicas para, de algum modo, responder esse ato pecaminoso. Então, muitas vezes isso eram orações, eram jejuns específicos, eram atos que se ordenavam, que respondiam àquele ato pecaminoso, né? E com o tempo, a igreja começou a crescer e precisou adaptar as penitências às circunstâncias de cada fiel e da sua época. Então, ela passou a permitir que boas obras, que esmolas, que peregrinações fossem também meios autorizados para que as penitências elas fossem cumpridas. Mas com séculos, essa prática se transformou num sistema cada vez mais mecânico e o perdão, essa redução da pena, começou a ser realmente cada vez mais vista como algo que poderia ser comprado, literalmente. Então, as indulgências, elas se tornaram um documento que prometia a redução das penas que as penitências geravam. Então, curiosamente, até um meio de graça gerava deveres, geravam fardos. Então, com o tempo, o que se entendia pelas indulgências era simplesmente um certificado que literalmente à época era dado, era assinado ou pelo bispo ou até em alguns casos pelos padres locais. E com o tempo isso avançou tanto que para resolver a situação de uma maneira ainda mais fácil, passou-se a autorizar que não precisava-se mais nem de atos humanos, mas que poderia ser até comprado. E literalmente foi a esse estado que se chegou no século XVI. Os papéis passaram a ser vendidos. As indulgências passaram a ser comercializadas e uma das frases mais conhecidas, que eram pregadas por pregadores comissionados a proclamar as indulgências, era: assim que a moeda soa no cofre, a alma sai do purgatório. E por que o purgatório se tornou o grande meio de levantar recurso para as indulgências? Porque quem estava em vida ainda podia se utilizar das penitências com muito mais dedicação e ênfase. E havia menos apelo emocional, mas o purgatório, à luz do que se cria e pregava, era eu chegar para você e dizer, olha, teu pai morreu, tua mãe morreu, mas você pode reduzir o sofrimento dele no purgatório comprando indulgências. Quem é que não vai comprar, gente?
você diminuir o sofrimento do teu pai e da tua mãe. Quem é que não vai fazer o esforço que puder para livrar o pai ou a mãe dessa experiência? Então isso foi um verdadeiro sucesso. E a Basílica de São Pedro ganhou mais força na sua construção. E a verdade, irmãos, é que a salvação virou um produto. A graça, ela virou um negócio, o evangelho virou uma mercadoria. E foi no meio desse contexto que o movimento reformista ganhou mais fôlego do que nunca. E fica mais fácil entender o porquê, né? Quando a gente entende um pouco dessa realidade. Mas graças a Deus que não foi por causa daqueles homens, em primeiro lugar. Foi porque Deus ele nunca abandona a sua igreja. Deus não deixa a sua igreja, a sua verdadeira igreja, o seu verdadeiro povo, ele não deixa ir por ralo abaixo, não. Ele pode até fazer o povo ser provado pelo fogo, mas ele não deixa o povo ir embora. Então, no meio dessa escuridão, Deus levanta a sua voz e uma dessas vozes foi a voz de Martinho Lutero. Lutero já era um monge, né? Eu não vou ter tempo de contar toda a história de Lutero, mas Lutero, primeiro, ele era um estudante de direito, ele se formou em direito, ele se esforçou muito para entrar na universidade, porque a sua família, em primeiro lugar, não tinha condições, mas ela foi agraciada com recursos pelo minério da época, no contexto onde o pai de Lutero vivia. Eles descobriram minério e simplesmente ele ficou rico, a verdade é essa. E a partir de então, ele passou a usar todos os seus recursos para investir na educação dos seus filhos. E Lutero teve o privilégio de estudar em Erfurt, na Alemanha, direito. E enquanto ele estava voltando, certa vez, da universidade para sua casa, fazendo uma viagem, ele enfrentou uma terrível tempestade. Ele ficou com tanto medo de morrer. Alguns dizem que um amigo dele morreu nessa viagem. Ele disse a Deus: Senhor, se o Senhor me livrar, né? Inclusive, alguns dizem que ele recorreu a uma padroeira da época, inclusive, que tinham muitos mediadores, e disse: se eu for livre dessa morte, eu vou me tornar um monge. E foi isso que aconteceu, né? Ele foi livre da morte, ele se salvou, ele se tornou um monge agostiniano, mosteiro negro. E a verdade é que, apesar de ter se tornado um monge, Lutero não conhecia Jesus. Lutero veio a conhecer Cristo e a salvação genuína em Cristo, lendo um dia a carta aos Romanos, até porque nem todos os monges podiam ler a Bíblia, alguns nem sabiam porque tinha que saber latim, a tradução bíblica mais disponível era a Vulgata, ou seja, não era nem os originais, era no latim. E Lutero aprendeu o latim, começou a ler, e quando leu Romanos 1,17, ele lê a conhecida passagem bíblica: o justo viverá pela fé. E aquele homem que vivia aprisionado pelo medo, aquele homem que se dedicava por dia, alguns dizem, a 6 cultos diários no mosteiro, que vivia para orar para as penitências e vivia para ali, aquele serviço no mosteiro, ainda não tinha encontrado com Cristo, ainda não tinha entendido o que era a verdadeira salvação pela graça mediante a fé. Mas quando ele lê a carta de Paulo aos Romanos, o testemunho histórico é que Lutero se vê convertido. Ele vê a graça de Deus alcançar o seu coração, transformar a sua alma. E a partir daí, irmãos, ele se levanta não apenas com a nova vida, não apenas salvo por Deus genuinamente, mas ele se levanta como um homem que agora passa a enxergar o caos cultural, social e principalmente espiritual que estava ao seu redor. Ele se levanta para dizer que o perdão ele não vem de nada que o homem possa fazer por Deus, mas unicamente da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ele não estava propondo a novidade. Lutero nunca se propôs a trazer a igreja para uma nova proposta, ele não estava inventando nada. A única coisa que ele estava dizendo: olha, vamos olhar para as veredas antigas, vamos perguntar, como disse Jeremias, pelas veredas antigas, para o evangelho, para a boa nova de que Cristo já pagou por completo a nossa dívida,
para a boa nova de que o perdão verdadeiro, ele não vem de nada que o homem possa fazer, nem muito menos de um documento que um homem possa assinar. A boa nova de que Jesus é o único que pode absolver eternamente a todo aquele que nele crê. A boa nova de que nenhum papel carimbado aqui pode acrescentar aquilo que Jesus um dia já falou no alto da cruz, quando diz assim: está consumado. Não tem nada que pode ser acrescido à obra de Jesus. A boa nova, como disse Pedro, discípulo de Jesus, de que nós fomos resgatados não por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. É como se o Senhor estivesse dizendo à igreja: voltem ao Evangelho, voltem à forma, voltem àquela revelação que está lá já dita, não é nova, mas que tem sido abandonada, tem sido esquecida. Então foi isso que Lutero fez, irmãos. Ele não inventou uma nova fé, mas ele apontou de novo para o caminho antigo de salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo somente. E ele faz isso ao ler: o justo viverá pela fé. E aquele versículo literalmente o fez viver, o libertou. E em 31 de outubro de 1517, depois de ser impactado pessoalmente por aquilo e agora está enxergando a realidade ao seu redor, ele fixa nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses, onde ele desafia muitas coisas da época, especialmente as indulgências e a salvação e a compra de perdão que elas estavam motivando, estavam desenvolvendo no meio da igreja. Mas, ao contrário do que alguns acreditam, Lutero, ele não estava buscando romper com a igreja. Alguns enxergam esse ato de colar as 95 teses como um ato revolucionário, e não foi isso. Lutero não fez aquilo com o espírito, por incrível que pareça, de querer gerar um caos. Para você ter ideia, Lutero cola aquelas 95 teses como um ato acadêmico. Os murais da igreja à época eram meios de discussão acadêmica. Até porque ele escreveu em latim e o povo não sabia nem ler em alemão, quanto mais em latim. Então ele estava escrevendo para os doutores da época, para as pessoas com mais autoridade na história da igreja, que entendiam o que ele estava escrevendo, pudessem ler e, pela graça de Deus, se retratar. Mas não foi isso que aconteceu. E, de algum modo, pessoas que tinham a capacidade de ler e entender foram lendo, discordando ou concordando e foram transmitindo aquilo para o povo. E simplesmente dali aquele movimento ele não tem mais freio. Ele começa a avançar e não pela força de Lutero, tanto é que em um dado momento do avanço da reforma perguntam a ele: Lutero, o que é que você fez? Como é que você conseguiu articular esse movimento que mudou o mundo? E ele disse assim: eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Eu só fiz ensinar e voltar às veredas antigas. Eu só fiz pregar o que eu ouvi na Bíblia. E o resto foi Deus quem fez. O resto foi Deus quem promoveu. Mas, de fato, irmãos, a palavra de Deus operou poderosamente. E nós sabemos por quê. Porque ela não volta vazia. E o que começou com um debate acadêmico se tornou um movimento espiritual. E daí é que nós conhecemos o que hoje é resumido como os 5 solas da Reforma Protestante. Não vou ter tempo de explorar cada um deles aqui, mas eu quero citá-los, porque Lutero não ensinou os 5 solas. Isso foi um movimento posterior que condensou os principais ensinamentos de Lutero. Ou seja, Lutero e os reformadores contribuíram para o que hoje nós cremos como os 5 solas. Mas a verdade é que isso veio posteriormente e que hoje é um bom resumo, um excelente resumo do que a reforma condensou de legado para a igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na verdade, a gente vai ler apenas um trecho para cada um dos solas e brevemente passar por eles. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pedir para os irmãos da mídia colocarem também. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16.
Irmãos, vamos ler. Eu vou pedir, cada um desses versículos, eu vou pedir a ajuda da igreja para a gente ler juntos em uma só voz. 2 Timóteo 3, versículo 16. 16 e 17, tá? Vamos ler juntos. Toda a igreja em uma só voz, dizendo: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Alguns acabam associando ao movimento reformista, principalmente, a obra de salvação pela graça mediante a fé, como se isso fosse talvez o único ou principal mote. Mas teologicamente, eu penso que o fundamento da reforma começou pela definição de qual seria a principal fonte de autoridade da igreja. E foi a partir dessa discussão que todas as outras ganham força e ganham respostas também. E aqui é um dos versículos que nos mostram qual é a natureza da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que ela é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, ela é plenamente verdadeira, ela é plenamente eficaz, ela não erra e ela é confiável em tudo. Logo, se a palavra de Deus é tudo isso, ela está em uma escala de ordem como a primeira e incomparável com qualquer outra fonte de autoridade. Então não é que com isso a palavra desmereça outras fontes de autoridade, pelo contrário, é a própria Bíblia que estabelece autoridades no mundo, na igreja, no lar, no trabalho, na política. Mas quando a gente entra nesse ponto, a pergunta central é: qual é a principal fonte de autoridade? E a igreja romana dizia, são três, é um tripé: palavra, magistério e a tradição. E aí os reformadores dizem não. Não é. Só existe uma fonte de autoridade que é plenamente infalível, plenamente inerrante e plenamente confiável, e essa é a palavra de Deus. Então, sola escritura a Bíblia é a autoridade final da igreja, não são os concílios, inclusive concílios que eu citei vários aqui que foram aberrantes em confrontar a palavra. Não são os papas, não são as tradições, mas a palavra de Deus é a autoridade máxima da igreja, porque ela é inerrante e ela veio da boca do próprio Deus. Ela é a palavra do Senhor, que, usando homens falhos, operou perfeitamente para ser trazida a nós, e por isso somente a Escritura. E daí, irmãos, todos os outros solas, eles decorrem do que nós cremos da palavra. Porque 1 Timóteo 2,5, pode voltar aí, volta aí um pouquinho na sua Bíblia, 1 Timóteo 2,5. Começa a nos falar agora sobre os outros solas, somente Cristo. Aí, 1 Timóteo 2,5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. A igreja pode ler em uma só voz? Porque há um só Deus. Qual é a pergunta? A pergunta é: quem pode conectar um homem pecador com um Deus santo? Essa é a pergunta. E a Igreja Romana, ao longo dos séculos, desenvolveu a ideia de que existiriam vários mediadores. Obviamente, definiram que existiam graus de mediação, mas que Cristo, obviamente, seria o principal, mas começaram a surgir vários outros mediadores. Alguns venerados, alguns com status entre os venerados e o adorado, que seria Cristo. Então, por exemplo, Maria se torna aquela mediadora com status diferenciado entre só abaixo de Cristo, mas que na prática muitas vezes é colocada no mesmo pé ou maior. Inclusive, se você pesquisar na internet, um dos maiores nomes da teologia católica hoje, o padre Paulo Ricardo, ele tem um artigo escrevendo sobre Maria como corredentora. Ou seja, se Maria não fizer parte da redenção, a redenção não é completa, porque ela é corredentora. Pra você ter ideia
de como isso assim, é assustador. E eu falo isso com todo respeito aos irmãos, aos católicos, né? Não é uma questão pessoal, né? Isso não é para gerar, como gerou em muitos séculos, mortes entre católicos e protestantes, de modo algum. Isso não é o evangelho. Mas é para a gente entender que doutrina importa e que ela pode levar à vida espiritual ou à morte. E aí a pergunta é quem pode e quem é o único que pode mediar a relação entre Deus e os homens. Só tem um, irmãos. E a gente acabou de ler. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. E esse é Cristo Jesus. Somente Cristo. Nenhum outro nome pode mediar, nenhum outro nome pode salvar. Não se pode chegar ao Pai por nenhuma outra pessoa senão Jesus Cristo. Somente a graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. Leia comigo. A igreja pode ler em uma só voz, a partir do versículo 8. Porque pela graça... Como é que a gente pode ser salvo? Ou melhor, o que a gente pode fazer para ser salvo? Nada. É graça, é favor de Deus. Ah, não, mas tem a fé. Aí o versículo 8 diz assim: isto não vem de vocês. A fé também é o quê? Um dom de Deus. Obviamente a gente a expressa, mas o fato da gente expressá-la não significa que foi a gente quem a produziu. A gente só está respondendo ao que Deus nos deu. Então, por isso que é somente pela graça, mediante a fé. Não tem o que a gente possa fazer para conquistar a nossa salvação. É pela graça. A graça é o fundamento, é o favor de Deus, é o benefício que Deus dá. E a fé de algum modo, eu vi certa vez uma expressão, é como se fosse a mão que vai lá no poço da graça e traz os benefícios de Cristo para a nossa vida. Mas é Ele quem nos faz isso também, é Ele quem nos impulsiona. É a mão que recebe o dom da graça. Romanos 4, 5 diz que aquele que crê... Pode botar aí o versículo, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sobre a fé. Porém, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, como é que o homem é justificado? Não é por aquilo que ele faz, em primeiro lugar, porque todas as suas ações elas são injustas à parte de Cristo. Mas quando a fé se apropria, ela se toma as nossas vidas e ela vai até a graça. Agora nós somos justificados pela fé. E aí, a partir daí, a nossa vida começa a responder com mudança, porque a fé em nós começou a nos mudar. E por que fazemos tudo isso? Porque quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a igreja não existia para ela, não existia para os líderes dela, não existia para qualquer outro fim senão para a glória de Deus. E aí os reformadores disseram só lhe deu glória. Estes foram os pilares, irmãos, que restauraram a forma da igreja e que ainda hoje servem como norte para a gente orientar a nossa fé. E como eu comecei falando, caminhando para aplicar essa mensagem e concluirmos, a verdade é que isso não é apenas uma avaliação, reflexão histórica. O principal ponto de tudo isso é a gente parar para olhar para nossas vidas e dizer: o que é que a reforma tem a ver comigo hoje? O que é que Deus precisa reformar na minha vida hoje? O que é que Deus precisa reformar na minha família hoje? O que é que Deus precisa reformar na minha igreja hoje? O que é que Deus precisa reformar na sua igreja espalhada nesse mundo hoje? E isso tem tudo a ver com o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Lembram o que é que ele diz?
Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, conformar tem tudo a ver com isso, porque às vezes a gente não está se deformando, mas a gente está se conformando a uma realidade deformada. E de algum modo isso é deformação também. Então, quem se conforma a uma realidade deformada também precisa de reforma. Entende o que eu digo? Então, o maior perigo da igreja hoje não é a igreja de Roma mais. Assim, graças a Deus, à luz de um sermão rápido, você consegue ver, espero eu, os grandes erros que a igreja romana gerou. E, assim, coisas que não tem como a gente reconciliar, né? São bases fundamentais. Então, honestamente, o maior problema hoje não é a doutrina católica romana. Não é. Talvez alguns ainda estejam presos nessa visão, mas não é mais o grande problema. Então a gente tem que parar para pensar e dizer assim: qual é a conformação que hoje eu tenho tido que não é ao Evangelho de Jesus? Então, algumas aplicações, irmãos, rápidas. Quando nós confiamos mais em supostas revelações, em supostas palavras de Deus, do que na própria palavra de Deus, a gente precisa de reforma. Nós somos uma igreja continuista, a gente crê que Deus opera e os dons dele estão derramados. Mas a gente é uma igreja que antes de crer nos dons, a gente crê na palavra de Deus, amém? Então, assim, a gente precisa ter cuidado, porque tem gente que não tem ainda a maturidade espiritual de ouvir alguém dizendo: olha, eu acho que Deus está falando e traz uma palavra. Eu creio que Deus ele opera, ele traz palavras, ele usa pessoas, mas essa palavra, irmão, nunca vai estar de encontro a essa palavra daqui, amém? Se tiver, você joga fora. Por isso que quando Paulo fala sobre profecia na Bíblia, ele diz: julguem dois ou três. E julguem à luz de quê? Da palavra. Isso está alinhado aos padrões bíblicos, isso está alinhado ao espírito da palavra de Deus. E quando se confia mais em qualquer outra coisa espiritual que não a palavra de Deus, esqueça, a gente está precisando de reforma. Quando a gente confia, ou melhor, quando a gente prega ou gosta de ouvir prosperidade sem cruz, a gente está precisando de reforma. Porque isso é trocar a cruz pela coroa, irmãos. A pregação da prosperidade nada mais é do que a mesma luta que a Igreja Católica Romana passou nos séculos 10, 11 e 12, quando começou a se amoldar ao padrão do mundo, quando começou a gostar da coroa humana e aí, consequentemente, começou a se afastar da cruz. Não tem como. Ou a igreja é a igreja da cruz, ou a igreja é a igreja da coroa. Mas Jesus usou o que aqui no mundo? Jesus foi o Jesus da coroa ou da cruz? Foi o da cruz. Lá na glória ele recebeu a coroa. Na verdade, a única coroa que ele recebeu aqui foi a coroa da cruz, a coroa de espinhos. Então não tem como. A igreja ou é a igreja da cruz ou não é a igreja. E a prosperidade sem a cruz é uma igreja que precisa de reforma. Quando o culto se torna centrado no homem, irmãos, a igreja precisa de reforma. E quando é que o culto se torna centrado no homem? É quando... Eu poderia dar tantos exemplos aqui, mas não tenho nem tempo. Mas é quando, por exemplo, você vem para o culto achando que essa é uma programação feita para lhe agradar. É um culto centrado no homem. Tem gente que acha que vem para o culto como foi para o cinema no sábado à noite. Ah, não gostei não. Você está precisando de reforma, meu irmão. A pergunta é: Deus gostou do seu culto? Você prestou um culto agradável a Deus? Você louvou a Deus? Você abriu a sua boca? Você entrou em contrição verdadeira? Mas tem gente que está achando que o culto do domingo é o cinema do sábado à noite. Você está precisando de reforma, se esse é o seu caso. Quando a gente acredita que as nossas ações podem comprar o favor de Deus,
A gente precisa de reforma. Meu irmão, Deus não lhe ama menos quando você peca. Sabia disso? Obviamente, ele corrige o filho que ama. Ele, muitas vezes, como a palavra de Deus diz, nos castiga. Essa palavra hoje está meio palavrão em nossos dias, né? Castigo. Mas está na Bíblia. Então eu uso as palavras que estão na Bíblia. Amém? Na escola que isso tem que ter cuidado, né? Quando fala sobre isso, porque castigo virou palavrão, né? Mas a Bíblia diz que Deus castiga os seus filhos. Que é um sinônimo de corrige, é um sinônimo de... Enfim, né? Do que um pai faz quando um filho erra. Então, a gente precisa de reforma, irmãos, quando a gente acredita que as nossas ações podem comprar o favor de Deus. E é como eu falei, Deus, ele continua lhe amando se você é um filho dele, quando você erra também. Obviamente, ele tem expectativas da sua parte. Ele quer que você se arrependa, ele quer que você abandone o pecado, ele quer que você peça perdão a quem você ofendeu, ele quer que você se esforce pelo Espírito Santo e contando com a graça para não fazer aquilo de novo. Porém, ele continua te amando. E por que eu estou falando isso? Porque você não precisa comprar o amor de Deus. Na verdade, você não consegue comprar o amor de Deus. Você não consegue comprar o favor de Deus. Deus te ama. Se você está em Cristo Jesus, se você é comprado, você é um filho dele. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas tem gente que ainda não entendeu isso e acha que quando está, de repente, num período mais santo, assim, glória a Deus por isso, acha que Deus está lhe amando mais. E quando errou, assim, Deus está me amando menos. Não. Você precisa de reforma se você está pensando assim. Mas não é só a igreja, irmãos, que precisa de reforma, né? Nesse sentido, né? Das doutrinas, é a nossa alma, a nossa vida. Porque quando a gente se acostuma com o pecado, a gente precisa de reforma. Quando a gente perde o deslumbramento da beleza da graça. Foi isso que aquela igreja viveu. Ela não estava mais deslumbrada com a graça. Ela estava negociando a graça. Mas a graça não se negocia. A graça, ela é recebida. E é recebida com temor e tremor. Com algo, sabe? Quando você vê assim, ontem eu vi uma estrela. Vocês viram o céu ontem? Alguém viu a estrela assim bem... Então foi só para mim a estrela, né? Aí quando eu botei no aplicativo que eu tenho, eu vi que era a segunda maior estrela, ou melhor, a segunda estrela com mais visibilidade, que é a Canopus, a estrela. Tem um aplicativo que ele diz o nome, né? E ela é uma estrela maior que o Sol, só que a gente vê menos porque ela está mais longe. Ela tá só a nada mais, nada menos do que a 310 anos-luz de distância. Ou seja, eu tenho que viajar na velocidade da luz, 300 anos viajando para chegar nela. Será que ela é perto? E assim, é deslumbrante você parar para pensar nisso. Será que a graça tem nos deslumbrado como as belezas do universo? Porque a graça é deslumbrante, irmãos. Mas tem gente que se perdeu. Então, quando a gente fecha a nossa Bíblia por dias, mas a gente não perde nada do Instagram, do Netflix, do YouTube, a gente precisa de reforma. Porque foi isso que estava acontecendo lá nos séculos passados. Eles não tinham Instagram, Netflix, YouTube, mas eles tinham várias outras coisas e eles fechavam a Bíblia. Muitos nem a tinham e por isso eles se deformaram. Quando uma pessoa, quando um projeto, quando uma instituição se torna mais importante do que Jesus, a gente precisa de reforma. Quando a gente vive ocupado nos afazeres da vida, às vezes até na igreja, mas a gente está frio no relacionamento com Jesus, a gente precisa de reforma. Quando a gente busca a aceitação das pessoas mais do que a aprovação de Deus, a gente precisa de reforma. Porque a igreja toda estava aprovando ali, estava até dando um papel assinado pelo bispo de que eles estavam aprovados. Mas eles não estavam aprovados por Deus. O problema deles com Deus continuava igual, apesar do papel ter chegado. As indulgências, para nós, enquanto protestantes, acabaram, né? Mas o coração humano continua tentando negociar com o Senhor, barganhar com o Senhor, como se pudesse merecer
aquilo que só pode ser recebido pela graça. E aí o Evangelho nos lembra que não há mérito, meus irmãos, que possa ser somado ao mérito de Jesus. O fundamento teológico da indulgência é que a indulgência ela vai pegar os méritos de toda a igreja. Então, o mérito máximo de Cristo, só que acresce o mérito de Maria, pode estudar na doutrina católica, e acresce o mérito dos santos, que alcançaram o estado de graça. Então, de onde vem esse mérito para as indulgências poderem beneficiar? Vem desse cofre cheio de mérito. Só que isso é uma outra heresia, irmãos. O único mérito verdadeiro que alguém pode receber é o mérito de Jesus Cristo. É o único que realmente pôde, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, ser aceito pelo Pai. E foi o único mérito que Deus viu nesse mundo, na vida de alguém, foi o mérito de Jesus Cristo, espiritualmente falando. Então o cristão ele não vive para pagar a sua dívida. O cristão ele já teve a sua dívida paga por Jesus. E é por isso que nós somos livres em Cristo. A gente serve, a gente obedece, a gente faz o bem. Não é porque a gente está querendo quitar uma dívida que se arrasta com a gente, que nos aterroriza, que nos atemoriza. A gente faz isso porque a gente já foi salvo, porque a gente já foi perdoado, porque a gente está celebrando, porque as nossas boas obras, a nossa dedicação a Deus, porque o nosso amor ao próximo é um ato de festa ao nome de Jesus. É um ato de render graça e glória ao nome de Jesus. Não é, irmãos, para resolver um problema. O problema já está resolvido. Então, quando eu sirvo uma pessoa, quando eu prego o evangelho, quando eu digo não ao pecado, quando eu faço o que tem que ser feito, quando eu busco ser parecido com Jesus, eu estou fazendo isso porque eu estou festejando a minha salvação. Porque eu estou celebrando o Deus que já me salvou. Eu estou dizendo, Senhor, eu te obedeço porque eu te amo, porque o Senhor me salvou. Porque tu és meu Senhor. Foi isso que Lutero entendeu, irmãos. E foi por isso que ele agora mudou a vida dele, porque mudou o fundamento. Ele achava que agora a vida dele era pagar uma dívida. Ele achava que a vida dele era resolver um problema que era insolucionável, mas ele disse, Jesus resolveu por mim. E aí a vida dele mudou. Então, que nós voltemos, irmãos, à forma da palavra, a forma da cruz, a forma de Cristo. Que o Espírito Santo produza em nós uma nova reforma, que comece no coração da gente. Que cada lar, cada igreja, cada família aqui presente possa voltar sempre às veredas antigas. Mas as veredas antigas são a palavra de Deus. É a palavra que revela um Cristo que é o centro de tudo, inclusive da nossa salvação, onde a salvação é pela graça mediante a fé e onde tudo nessa vereda antiga é para a glória de Deus. Que assim seja em nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Vamos orar, concluir e preparar nosso coração para a ceia. Enquanto nós oramos, nós também preparamos o nosso coração para a mesa da graça, a mesa que nos aponta para a nossa maior riqueza, que é o Evangelho de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a tua voz, Senhor, ainda ecoa. E ela ecoa pela tua palavra. E ela ecoa nos chamando para voltarmos ao caminho. Nos perdoa, Senhor, pelas tantas vezes que a gente deformou o Evangelho em nossas vidas, em nossas crenças, em nossas ações, e nos faz voltar às veredas antigas, do Evangelho puro, do Evangelho simples, da igreja, Senhor, conforme revelada na tua palavra, da salvação, conforme a simplicidade, Pai, do ensino de Cristo e dos apóstolos. Que a gente seja um povo moldado pela tua palavra, sustentado pela tua graça, encorajado pela tua fé, sustentados e salvos unicamente e exclusivamente por Jesus Cristo. E tudo, Pai, em nós, seja para a tua glória. Que ao
nos prepararmos para a ceia do Senhor, a gente se lembre que essa não é uma mesa que foi conquistada por mérito. Ninguém vai comer do pão nem beber do cálice porque conquistou, pagou o ticket da mesa VIP do reino. Não. Fomos convidados, Senhor. E o Senhor providenciou tudo para nós. E que privilégio é saber que a gente vai, a gente é alimentado, a gente é fortalecido. E essa mesa é um símbolo de uma grande festa espiritual. Estamos aqui hoje, Senhor, porque a festa do reino, Pai, ela ainda não foi inaugurada plenamente, mas ela já está preparada plenamente. E ao fazermos esse momento, Pai, celebrarmos a ceia do Senhor, a Eucaristia, a ação de graças por Jesus Cristo, nós lembramos que é certa a chegada da festa do reino. E todos os domingos, onde bebemos do cálice e comemos do pão, nos lembramos, enquanto pessoas e enquanto comunidade, que está chegando o dia em que celebraremos eternamente com Jesus. Está chegando, Senhor, o dia em que te gozaremos eternamente. Está chegando o dia em que te conheceremos face a face. Obrigado, Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, perdoe os nossos pecados e nos conduza até o teu reino eterno, Pai, com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos,